Bem-vindos ao canal Farmácia para Concursos e hoje iremos resolver uma questão da FGV de farmacologia, tá? Hoje o tema é analgésicos opioides, tá? E vamos lá. Então, a questão é o seguinte: com relação aos fármacos opioides, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa número 1. A meperidina causa pupila puntiforme por estimulação do núcleo do nervo oculomotor, causando o aumento da estimulação parasimpática para o olho, ao contrário do que ocorre quando administrada a morfina. 2. A metadona é um opioide sintético utilizada como analgésico e para retirada controlada dos dependentes de heroína e morfina, pois causa uma síndrome de abstinência mais suave, porém mais longas do que as de outras opioides, tá? Afirmativa número 3. A morfina alivia a diarreia e a disenteria, diminuindo a motilidade e aumentando o tônus do músculo liso circular intestinal. Afirmativa número 4. Devido à menor duração da ação e à rota metabólica diferente, a meperidina é preferida para analgesia durante o trabalho de parto quando comparada com a morfina. E assinale a opção que indica as quantidades de afirmativas corretas. A4, B3, C2, D1 e E0. Gente, complicadíssima essa questão. Muito complicada, tá? Porque além de ter um nível muito elevado de conhecimento sobre os opioides, ela ainda confunde o candidato porque ela não quer a alternativa correta, ela quer a quantidade de alternativas corretas. Então você tem que estar muito atento para a resolução desse tipo de questão. E esse tipo de questão é a cara da FGV, tá, gente? Cara da FGV. Banca que, para mim, na minha opinião, é a banca que mais exige do farmacêutico, do profissional farmacêutico em questão, tá? Mas, antes de resolver essa questão super pesada, eu peço encarecidamente a vocês que sentem o dedão no like, tá? Nos ajudem, porque essa questão foi dificílima de resolver e a gente precisa do seu apoio, tá? Então, por favor, curta, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, fale o que você achou de dificuldade ou não nessa questão e dê o nosso feedback, tá bom? Então vamos logo para a análise dessa questão. Enfim, como recomendação, eu indico que você estude por classe farmacêutica. Isso ajuda muito para o estudo na hora da prova, tá? E você vai ver nessa questão que é fundamental que você estude a classe terapêutica do que o princípio ativo, porque são inúmeros princípios ativos e a gente acaba não conseguindo absorver tanto conteúdo em tão pouco tempo, né? Para realizar qualquer tipo de questão de concurso, principalmente quando se trata de FGV, tá bom? Então, como eu vou optar por esse tipo de linha de estudo, a gente vai falar primeiro sobre as informações gerais da classe analgésicos opioides e depois a gente vai falar pontualmente sobre os princípios ativos a qual a questão nos dá de análise, tá? Então vamos lá. Sobre essa classe terapêutica que a questão nos trata. Em geral, esses medicamentos são usados para o alívio da dor e eles agem deprimindo o sistema central, tá? Além disso, eles têm uma ação
nos órgãos periféricos, causando constipação. Quase todos os medicamentos desta classe têm constipação. Gente, de novo, quase todos esses medicamentos têm constipação, agem de forma de ter constipação no paciente, tá? Uns mais, uns menos, mas todos têm. Qual que é a indicação terapêutica? Manejo da dor moderada e intensa, adjuvância na anestesia, cessação da diarreia, supressão da tosse e também utilizado para o edema pulmonar agudo. Quais são os principais efeitos desses medicamentos? Analgesia, euforia, sedação, depressão respiratória, supressão de tosse, em especial a codeína, ela tem maior eficácia na supressão de tosse que os demais. Temos a miose, que é a pupila puntiforme, a bradicardíaca, que é a hipotensão, né? Também temos a constipação, né? A cólica biliar e a retenção urinária. Agora, a classificação dos analgésicos opioides. Então, do universo dos analgésicos opioides, existem algumas categorias. Existem os agonistas naturais, os agonistas semissintéticos, os agonistas sintéticos, os antagonistas e os antagonistas e agonistas sintéticos, tá? Então, quais são os naturais, né? Agonistas anaturais, morfina e codeína. Agonistas semissintéticos, oxicodona. Agonistas sintéticos, o fentanil, sulfentanil, tramadol, metadona, meperidina e loperamida, tá? Que é o conhecido também como Mimosec, né, que é o nome de marca dele. Antagonista, naloxona e naltrexona. Antagonista e agonista, temos a nalbufina, a pentazocina e a bupremorfina e o butorfanol, tá? Então, só de falar sobre esses dados, já sabemos que todos eles causam constipação, então todos eles são indicados para cessação de diarreia e desinteria e, óbvio, estimulam um aumento da musculatura lisa intestinal, tá? Né? O aumento do tônus, da contração, sem ter a diminuição do movimento peristáltico, tá? Então, não estimula a diarreia, estimula a não ter, tá bom? Além disso, só nessa análise aqui, a gente sabe que todos eles causam a pupila puntiforme. Então, não tem essa de, um faz, o outro não. Todos eles têm esse efeito, claro que em caso de abuso desses medicamentos, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho a respeito de cada princípio ativo para a gente conseguir fechar essa questão. A meperidina, ela não é um medicamento mais utilizado com tanto, né? Não tem tanta indicação para ela por causa do alto efeito do antimuscarínico, porém, ela tem menos efeito constipante do que os outros opioides, tá? Então, isso é uma vantagem dela. Mas ela pode gerar um acúmulo potencialmente tóxico da norperidina, tá? Ela não é muito recomendável durante a gravidez, nem durante o parto. Porém, uma ressalva, para a FGV, a gente buscou, tem um artigo que fala sobre a meperidina sendo indicada para o terceiro estágio de trabalho de parto, evitando complicações do parto devido à sua característica de ter uma ação curta, tá?
ela tem uma meia-vida de cerca de 3 horas, né? E esse efeito analgésico, adjunto com a anestesia, tem tido resultados mais positivos do que a morfina neste artigo científico. Então, por isso, vamos ver mais adiante que a última afirmativa é correta, apesar de, se você buscar em algumas literaturas, até na bula de alguns desses medicamentos da meperidina, você vai ver que nela consta que não é indicado para o parto, tá? Para o trabalho de parto. Vamos à morfina. Morfina ela é um analgésico considerado forte, de ação sistêmica, indicado para dor intensa, como infarto do miocárdio, dor oncológica, lesões graves, e também para o alívio da dor do parto, via intratecal. Porém, né, vamos fazer a nossa ressalva, conforme informações de artigo científico, a respeito da duração da atuação da morfina, não ser positiva para o parto, por demorar muito para cessar esse efeito, apesar de ela ser de curta duração, não é tão preferível assim o uso da morfina no trabalho de parto, tá? Além disso, a morfina ela causa dependência química e física, que já nos ajuda a responder a questão sobre a metadona um pouquinho, porque a morfina ela tem um efeito de dependência. Então, né, isso já indica que ela não pode ser usada para dependentes químicos. E vamos à metadona para fechar com chave de ouro. Ela é um agonista sintético. Isso quer dizer que ela não é natural, não é uma morfina da vida, nem uma codeína da vida, certinho conforme a afirmativa que a gente vai ver adiante. Ela tem melhor disponibilidade oral do que a morfina, sendo mais potente que a morfina na sua analgesia, né? Ou seja, ela tem uma indicação melhor para dor, né? Para o manejo da dor, e também tem um menor potencial de dependência, sendo utilizada para o desmame de pacientes dependentes químicos de opioides, tá? Então, logo, nós vemos que a metadona, ela pode ser para a retirada dos dependentes de heroína e morfina, certo? E aí, vendo a questão, a gente consegue resolver. Ou seja, a afirmativa número 1, ela é incorreta, porque todos os opioides, eles causam a pupila putiforme. Não é só a meperidina, né? E a morfina também causa, tá? Mas, claro, isso num abuso desse medicamento, em altas doses, tá, gente? Outra, a metadona, ela é um opioide sintético, ou seja, está certa a classificação dela, utilizada como analgésico, certo, para manejo de dor grave, para retirada controlada de dependentes de heroína e morfina, perfeito, pois causa uma síndrome de abstinência mais suave, certo, porém mais longas, né, que os outros opioides. A morfina, ela alivia a diarreia, disenteria, certo, diminuindo a motilidade e aumentando o tônus do músculo liso circular intestinal. Perfeito, certíssimo. E a 4, que podia ser passível de recurso, né, porque na bula fala que a meperidina não é indicada para parto, porém a FGV, conforme alguns artigos científicos, colocou como verdadeiro, como certo, que devido à duração da ação e da rota metabólica diferente, a meperidina ela é preferida para a analgesia durante o trabalho de parto, que comparada com a morfina, tá? Então é isso, ou seja, a alternativa correta, a alternativa B, tá?
Muito difícil essa questão, muito difícil mesmo. Uma canseira resolver isso aqui. Então, por favor, sente o dedo nesse like, tá? Nos ajude, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá? Se você ainda não é inscrito e comente, tá? Veja o que você achou. Se eu falei alguma informação incorreta, por favor, você tem todo o meu respeito para comentar aqui e ajudar nesse projeto com a gente, certo? É isso e até a próxima. Tchau!